Fala galera, fazendo um vídeo diferente hoje aqui diretamente da zona mista pós-jogo da seleção brasileira, mas claro, sempre compromissado em trazer as informações do Gigante da Colina para você. Vamos falar um pouco também desse pós-jogo, uma mistura aqui de tudo, né? Um misto de emoções. Sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes, conto com o seu moral, com o seu like. Vou falar sobre o Palermo. O técnico foi do Fortaleza esperando uma proposta para avançar, uma negociação com o Vasco. Além de Franklin Carvalho, o Palermo, ex-técnico do Fortaleza, entra no radar. Cobrança e aprovação sobre a venda da SAF, porém uma exigência de transparência. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pela sua moral, pela sua inscrição aqui no canal. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, informações do legítimo Clube do Povo. Já quero começar esse vídeo falando sobre o técnico Palermo. Técnico argentino que fez um bom trabalho no Fortaleza na reta final, apesar da queda. Eu acho que vai muito pela tomada de decisão do Fortaleza quando sai do trabalho do Vojvoda, que era um trabalho diferente, e vai para o trabalho do Renato Paiva. Normalmente joga com um time mais postado, meio campo, volante. E aí, o Palermo chega no Fortaleza e dá aquele up, né? Aquele gás, aquele espírito anímico, melhora e potencializa alguns jogadores. Então, se o Vasco quer tempo, e tem tempo agora para trabalhar, para organizar o time, eu até vejo com bons olhos, quero saber a sua opinião, essa tomada de decisão. Inclusive, essa informação saiu inicialmente na Cazé TV, na live, e aí o Palermo recebeu essa notícia, né, que o Vasco estava interessado e, nesse momento, aguarda proposta. O plano A do Vasco, nesse momento, a gente está aqui, o Gabriel Magalhães está ali falando, a gente vai, daqui a pouco, ter a nossa equipe ali, já também para trazer toda a movimentação, o Gabriel Magalhães, o Casimiro acabou de falar, mas sempre, como eu digo, sempre compromissado. O Vasco, nesse momento, tem como prioridade o Franklin Carvalho, que é o técnico do Botafogo. Ele tem uma multa rescisória aproximadamente uns 350 mil euros, né? Aproximadamente ali 2 milhões. O Admar é o que corre à frente com essa negociação. O Franklin tem aquele receio de deixar o trabalho do Botafogo, apesar da proposta do Vasco ser muito boa nesse momento. Proposta salarial, proposta, por exemplo, de 1 ano e meio de contrato, né? 1 ano e meio de salário para o jogador, principalmente para o treinador, né? 1 ano e meio de contrato até o final de dezembro. Então, é o que vem nesse momento, basicamente chamando a atenção do Franklin Carvalho, sobretudo todo o planejamento que o Vasco tem junto à venda da SAF Cruz Maltina. Então, essa novela agora, ela ganha novos capítulos com o Palermo, mas o plano A continua sendo o técnico Franklin Carvalho do Botafogo. Galera, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre venda da SAF. Inclusive, eu estava acompanhando agora no pós-jogo, o Edmundo acaba de publicar um vídeo. E a gente tem respeito, principalmente pelo que Edmundo foi no Vasco, né, um ídolo da torcida Cruz Maltina. E ele falou sobre estar a favor da venda da SAF. Porém, um ponto importante que o próprio Edmundo toca é a questão da transparência. Diferente daquilo que foi outrora com a 777, que é o contrato, ele era fechado, o contrato era um contrato sem o acesso ao torcedor. E ontem até o presidente Fabinho, presidente da Força Jovem, presidente das organizadas do Vasco, da Ira, da Mancha, da GDA, pontuaram muito bem, né? E o Fabinho representou na voz, dizendo, olha, queremos a venda para o La Máquia. Contudo, exige nesse momento transparência no contrato. Então essa semana vai ter mais reuniões, inclusive a torcida do Vasco vai estar presente no dia 3. Vamos ter a confirmação se vai ser
na sede da Lagoa ou no Calabouço, para poder trazer toda essa movimentação, todo esse panorama em relação ao aumento da cobrança da venda da SAF. A gente observa nesse momento que, de fato, é a saída mais viável diante da questão das dívidas, dessa situação burocrática, essa manobra que foi feita de forma burocrática para tirar o presidente Pedrinho. Então a gente está acompanhando para que essa liminar venha a cair, na torcida para que essa liminar venha a cair e a justiça venha a acontecer, porque é o certo. Se houvesse algo realmente que sujasse, que manchasse o caráter e, sobretudo, de uma forma administrativa o Pedrinho, então teriam toda a razão de um afastamento, de um impeachment. Mas o impeachment, um afastamento sem razão, sem menor argumento, na cara dura, isso o torcedor não vai aceitar e nem vai concordar. Galera, eu vou trazer informações aqui sobre o jogo da seleção brasileira, mas antes deixa eu lembrar que o Vasco pode receber uma grana, pelo menos 30 milhões, com a venda do Gabriel Peck para o Bahia. O Bahia está interessado, o Grupo City está interessado no Gabriel Peck e é uma proposta ali na casa dos 87 milhões de reais para que nesse momento o Peck seja jogador do Bahia. E lembrando que o Vasco tem 30% dos direitos econômicos do Gabriel Peck nesse momento, e paralelo a isso, o Gabriel Peck, o Vasco tem ele como clube formador e tem 5% do direito, com o mecanismo de solidariedade. Então, tá muito avançada essa negociação. O Cruzeiro tem o interesse no Gabriel Peck, mas quem chegou ali colocando já a proposta oficial na mesa foi o Bahia, e essa informação de última hora que eu consegui até apurar aqui com amigos que estão cobrindo a seleção, mas também cobre o dia a dia do Bahia. Falando do jogo, falando da nossa joia do Cria, o Ryan, cara. O Ryan fez um baita segundo tempo, tá? Assim como no coletivo a seleção brasileira não foi bem no primeiro tempo, principalmente dando liberdade aos jogadores do Japão de sair em contra-ataque, aquele chute de fora da área, uma abertura muito grande, um nervosismo muito grande da seleção brasileira. A seleção, quando teve a posse de bola, a seleção tinha mais de 70% de posse de bola contra 30% da seleção japonesa. E um detalhe, eu deixo para o final a análise do jogo, para a gente falar aqui um pouco agora off, mas também falando do jogo, falando um pouco do Ryan. Cara, assim, não pode a seleção brasileira permitir esse tipo de jogo. A seleção foi um arame liso na primeira etapa, tocava a bola, dominava a posse de bola, mas não tinha infiltração, não tinha triangulação. Claro, a marcação e a defesa do Japão bem postada, mas o segundo tempo com a substituição, a saída do Matheus Cunha, entrou o Hendrick, entrou o Martinelli, fez toda a diferença. O Hendrick no lado direito com o Ryan foi outro. O Ryan fez um baita segundo tempo. Muita gente até esperava que ele ia colocar o Luiz Henrique. Isso mostra uma confiança muito grande do Ancelotti para cima do Ryan. O Ryan vai se consolidando, o Ryan vai ganhando essa confiança e fazendo toda a diferença. Então, nesse momento, aprender com o jogo de hoje, ir para cima, buscar agora essa classificação nas oitavas de final. E aí, a gente está nessa caminhada com a seleção brasileira. Eu fiz aqui um resumo bem rápido sobre o que foi esse primeiro tempo, esses dois jogos da seleção brasileira, esses dois tempos da seleção brasileira, um antes e um depois. A gente vai seguir aqui na zona mista para trazer daqui a pouco todas as informações da seleção, mas como eu disse, sempre compromissado com as informações do Vascão para você. A gente segue nessa cobrança da venda da SAF Cruz Maltina. Essa semana eu vou trazer mais informações dos movimentos em relação a protesto, seja na Lagoa, seja no Calabouço, onde for o protesto, você vai estar sabendo aqui em primeira mão, a gente vai acompanhar. Porque agora é momento de lutar, é momento de o certo ser o certo, o justo ser o justo. E, claro, a gente quer que aconteça a realidade, a justiça, e aí tudo venha caminhar conforme estava caminhando. Lembrando que o Vasco tem compromisso no dia 16 contra o Vitória, lá no Barradão, e no dia 22. Se a gente ficar aqui até o final da Copa, a gente já viaja daqui direto para Medellín para acompanhar Vasco Independente Medellín pela Copa Sul-Americana. Tá certo, galera? Eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações. Até o próximo vídeo. Um abraço
Valeu, galera! Consigo, claro.